Não é um deles. Ótimo. Esta cidade é civilizada. Não comemos humanos. Maldita seja a terra. Por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos. Para sempre. Até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. Alguma vez você já se perguntou de onde vêm as histórias de vampiros? Será que diretores de Hollywood, escritores como Bram Stoker, será que eles são privilegiados com tanta criatividade assim, a ponto de criar essas histórias quase que do nada? Ou será que, na verdade, eles se utilizam de fontes muito antigas? Todos os mitos e lendas, eles têm algum fundo de verdade. E a coisa fica mais interessante quando a gente encontra essas histórias na própria Bíblia. Vamos ao vídeo. Hollywood nos mostra as histórias de vampiros como ficção e até de certa forma como algo assim glamouroso, com vampiros do bem e vampiros do mal. Mas se olharmos um pouco mais de perto e tirarmos um pouco da ficção, basicamente os vampiros são criaturas que bebem sangue e até mesmo comem carne humana. Ou seja, estamos falando de canibalismo, que seria a junção de Caim e Baal, ou seja, canibalismo. E esse costume estranho não é recente. Descortinando um pouco a ficção e olhando para a realidade, podemos lembrar da história de Júri Grando, no século XVII, onde é relatado um dos primeiros casos de vampirismo, onde esse personagem seria um bebedor de sangue. Tempos depois, em 1726, surgiu Arnold Paoli, um caso de vampirismo documentado oficialmente, em que ele teria sido responsável pela morte de pelo menos 16 pessoas. Além dele, temos o caso de Petar Blagojevich, em 1725, que teria matado brutalmente pelo menos 9 pessoas, as mordendo e bebendo o sangue delas. Um outro caso bem complexo e estranho é o da Condessa Isabel Bartori, conhecida como a Condessa Sanguinária, que teria executado pelo menos 650 pessoas, muitas delas mulheres virgens, e isso estaria registrado em seu próprio caderno, onde constavam os nomes de suas vítimas torturadas e mortas com brutal crueldade, e inclusive ela teria se banhado com o sangue delas ou ainda bebido o sangue de suas vítimas, segundo as lendas. Podemos observar então um certo padrão biológico que alimenta essas ficções. Ou seja, que vampiros bebem sangue, essas criaturas que
a ficção Giro, eles bebem sangue, não gostam da luz e nem do nome de Jesus de Nazaré. Mas toda a história ela tem um início, e o começo dessa história é com Caim, segundo livros como o livro de Nod e a Bíblia dos Vampiros. Basicamente, o livro conta que Caim foi o primeiro vampiro que, ao matar seu irmão Abel, bebeu seu sangue, ele foi condenado pelos arcanjos ou pelos anjos a viver eternamente privado da luz do sol e sem comer e não beber nada além de sangue, e que essa maldição permaneceria por toda a sua descendência. Mas agora vamos pesquisar um pouco nos registros bíblicos, e em Gênesis diz o seguinte, em Gênesis 4:11: E agora, maldito, és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. É um texto um pouco estranho, a narrativa dele. Só que tem um outro texto aqui, eu não sei se é a versão grega, a versão em hebraico, um pouco mais explícito. Diz assim: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Como se aqui também dá a entender que Caim, ele não apenas matou seu irmão, mas também teria bebido o sangue de Abel. Bom, continuando ainda na Bíblia, vamos um pouco mais além agora em Josué. Em uma das batalhas de Josué, que é o livro mais sangrento da Bíblia, Josué ele teve que pedir intervenção divina para ganhar uma de suas batalhas. Vocês lembram que eu falei e que é mostrado também nas histórias de vampiros? Elas contam que os vampiros eles têm medo da luz do sol. Pois bem, no livro de Josué é interessante que para Josué vencer aquela batalha, ele pede a Deus que não deixe chegar a noite até que ele vencesse os seus inimigos. E alguns textos narram também que o povo o qual Josué estava enfrentando, eles comiam humanos, vamos dizer, né? A questão é que mesmo Josué vencendo esses povos, ela continuou ainda. A gente pode ver isso em Miqueias 3. Miqueias 3:2 diz o seguinte: A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima de seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela e como carne de dentro do caldeirão. Então a gente vê aqui uma prática que ela continuou ocorrendo, desse padrão mágico de fazer esse tipo de coisa, e que foi se mantendo ao longo dos séculos. E trazendo para nossos dias atuais, como não há nada novo debaixo do sol, parece que nossa elite mundial também anda bem próxima dessas práticas e dessas situações. Bom, isso é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.